Eu resolvi estar gravando esse vídeo aqui, justamente trazendo algumas impressões, né, do capítulo 1 do livro do Napoleon Hill, Atitude Mental Positiva. É um livro bem interessante, né, porque ele fala acerca da realização pessoal, da busca por desenvolver um certo tipo de atitude mental que consiga manter, né, pelo menos as ideias intactas, né, aquilo que se pensou, a imagem criada na mente, a tal ponto de daquilo ter uma resiliência suficiente para resistir a certas provas e manter a pessoa no caminho certo e direto à realização pessoal. Então, a partir desses elementos, né, que tem que ver com a mente humana, a psicologia positiva, a forma que ela vai lidar com as situações, né, da existência, tem que ver com esse ponto do conseguir o êxito em qualquer área, em qualquer coisa. Né? Mesmo porque sem uma atitude mental positiva é impossível chegar, né, a algum tipo de êxito. Mesmo porque o primeiro elo da corrente é justamente esse. Entendeu? Porque o pensamento gera os sentimentos, que geram as ações, e portanto tudo isso vai influenciar de forma externa na realidade presente. Então, assim, basicamente o que se externa, a realidade externa, é nada mais do que um tipo de reflexo daquilo que já existe internamente, né, a partir dessas questões. Então a mente, de acordo com o livro, ela é um talismã invisível. E esse talismã ele tem poderes incríveis de atrair riqueza, sucesso, felicidade e saúde, ou então, no caso aqui virado para a atitude mental negativa, o talismã afasta tudo isso e ainda torna a vida uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, assim, por que algumas pessoas, mesmo dentro do mesmo ramo de negócio, com as mesmas condições, os mesmos clientes, às vezes até dentro da mesma rua, por que uma fica rica e a outra não? Por que alguma tem sucesso, algumas pessoas têm sucesso, outras não, mesmo dentro do mesmo ramo de trabalho? Entendeu? Eu mesmo, na época que eu trabalhava com vendas, alguns vendiam numa rua que outros já tinham passado e não vendido nada. Mas por quê? Entendeu? O mesmo tipo de oferta que era dado, inclusive tinha um papelzinho para decorar, entendeu? Que ali tinha um passo a passo de fazer. Por que uns vendiam e outros não? Se eram dadas as mesmas instruções. Entende? Então, assim, são coisas, mistérios, supostamente, só que eles podem ser hipoteticamente explicados exatamente devido a essas teorias, né, que tem que ver com a forma que a pessoa pensa, entende? A forma que ela vai agir, os sentimentos que ela tem, entendeu? Aquilo que ela envia, o que ela recebe, né, em termos de energia, né, de frequência. Isso é importante estar entendendo. Então, assim, no caso aqui, a atitude mental positiva, ela permite a alguns homens subirem ao topo e lá permanecerem, enquanto que a atitude mental negativa, ela mantém os homens para baixo, né, durante toda a vida, e também puxa para baixo alguns daqueles que chegam ao topo. Então, na medida em que a pessoa vai desenvolvendo, e tudo é um talismã, só que com duas faces. Entende? Agora a questão é que tipo de face que a maioria das pessoas usa. Entende? No geral, a maioria usa a atitude negativa. Entende? Eles vão reclamar do tempo, reclamam do governo, reclamam de tudo. Né? Estão sempre murmurando, né? E perdendo tempo com isso, quando na verdade eles deviam estar pensando e criando o futuro delas, né? Na mente, e seguindo seus objetivos, as suas metas, olhando obviamente o lado bom das coisas. Quer ver um exemplo? O dólar está em alta, né? Então isso significa que para a maior parte das pessoas elas estão perdendo poder de compra, estão empobrecendo. Só que quem ganha em dólar no Brasil está feliz, entendeu? De certa forma, quem tem Bitcoin no Brasil está feliz, entende? Então, assim, o mesmo cenário, dólar alto, só que algumas pessoas estão enriquecendo com isso e outras empobrecendo. Entende? Isso daí não depende só da atitude mental, óbvio que teve todas umas ações ou vários tipos de ações por trás, só que é o mesmo ambiente. Geralmente os pobres e os ricos não estão tão separados assim, né? Mas o que acontece? Alguns estão prosperando e outros perdendo dinheiro, e outros simplesmente não conseguindo, entende? Agora, qual lado da maré que a pessoa vai estar escolhendo, né? É justamente a proposta, né? Conhecer a pessoa mais importante do mundo e entender, né, esses princípios para poder então aplicá-los. Entende? Ele vai usar aqui como exemplo, né, um indivíduo chamado Fuller, né, que era um dos 7 filhos, né, de uma agricultora arrendatária negro da Louisiana. Então ele viveu numa condição ali que simplesmente a família dele não proporcionava praticamente nada, assim, em termos de ideias produtivas, né? A tendência geral era ele permanecer, né, tal qual a família dele, né? Famílias que aceitavam a pobreza como sua sina e não buscavam nada melhor. Só que Fuller desenvolveu um desejo de ser rico e nutriu essa ideia durante vários anos, arraigando em sua mente. E tudo isso mudou a sua vida, né? Porque ele começou a querer ser, entendeu? E ele mantinha isso, justamente a forma, a imagem mental, ele mantinha isso na mente acerca do que ele queria ser, né? E longe, então, das coisas que acabassem atrapalhando o objetivo dele. Então é justamente importante estar entendendo esse princípio. Você tem que focar no que você quer, e não no que você não quer. O que você não quer, você esquece.
entendeu? Não tem por que ficar tentando estudar a pobreza pensando que vai enriquecer, entendeu? Não adianta a pessoa tentar ficar rico estudando sobre pobreza, ou então vendo noticiários, né, que falam dessas coisas. A questão é ela focar, fechar o foco em cima daquilo que ela quer. Se ela quer riqueza, então fecha o foco na riqueza. Se ela quer se tornar uma pessoa mais espiritual, fechar o foco no espiritual, entendeu? Porque é através desse momento, né, aquilo que dá foco justamente vai expandir. Você dá foco na solução, a solução justamente ela aparece, ela brota. Agora dá foco no problema, isso vai aumentar. E vai atrair tudo de ruim para a pessoa. Então assim, o Fuller desenvolveu então, um desejo ardente de ficar rico, focou naquilo que queria e naquilo que não queria. Ele começou, no caso aqui, vendendo sabão, né, de porta em porta, por 12 anos. Só que aí ele, juntando ali o dinheiro com alguns amigos, poupando, né, e inclusive fazendo outros tipos de negócios, né, com os outros colegas, ele conseguiu comprar uma empresa depois, entendeu? Então assim, sai de vendedor de sabão a proprietário de uma empresa. Então tudo tem um caminho, as infinitas possibilidades, e a pessoa ela não pode forçar. Ela tem que, obviamente, pensar, sentir, né, fazer, trabalhar arduamente dentro daquele objetivo, mas saltando todos os resultados, porque não vai adiantar ela tentar segurar aquilo, ou então dizer, né, que tem que ser daquela forma, porque simplesmente você está limitando, né, a inteligência infinita de simplesmente guiar a pessoa no caminho correto, ou mais rápido, às vezes até aquele objetivo, há infinitas possibilidades para isso. Então, assim, são hacks realmente que acontecem a partir do momento que a pessoa tem uma mentalidade diferente, a partir do momento que ela adota uma atitude mental diferente, que vai justamente mudar não só a realidade dela, mas dos que estão à volta também, entende? Então, assim, é importante entender esses princípios aqui. As pessoas, elas não são pobres por causa de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembrando que muitas das igrejas, das religiões, elas pregam justamente que não, porque se você ficar almejando, né, a riqueza e tal, você está caindo no desagrado divino, porque Deus ele se agrada com o alto sacrifício e com os pobres, né? E, inclusive citam aquele texto, né, de que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Só que é curioso, né, porque são os humildes de espírito, né, ao que está sendo referido, e não pessoas pobres materialmente, entende? Embora uma pessoa mais pobre ela consiga em tese seguir o evangelho do que uma pessoa até mais rica, né, mas que seja apegada aos seus bens materiais. Mas aí é uma outra questão, né? Questão do apego, do tanto que a pessoa se apega, né, aos bens materiais ou não. Ao mesmo tempo que tu pode ter um rico apegado, tu pode ter um pobre mesquinho também. Então dá no mesmo, né? Agora a questão aqui do livro é que o sucesso ele é alcançado e mantido por quem continua tentando com a atitude mental positiva. Quer dizer, o indivíduo ele tem justamente não só o desejo, cria a imagem mental, o objetivo definido e tal, mas vai seguir isso daí firmemente, né? E não importa o que aconteça, porque ele vai estar sempre com essa atitude mental, em todo o tempo, entendeu? Tentando e tal, bem parecido com Thomas Edison, né? Tentando 10 mil vezes fazer a energia elétrica funcionar na lâmpada, e aí tentando, não, é menos um modo de não fazer, né? E aí continuar até dar certo, entende? Inclusive tem a história lá do motor V8 também, mas era impossível construir, né? Mas mesmo assim, continua tentando, entendeu? 6 meses passaram, continua tentando, até que deu certo. Então assim, o quanto que as pessoas mantêm as suas ideias fixas na mente, isso influencia muito, né? Então justamente essa questão da escolha, né, do objetivo individual, sucesso então mantido e alcançado por quem continua tentando. E para muitos as riquezas da vida são bem diferentes, né? Então a pessoa tem que buscar entender como funciona então esse tipo de atitude mental positiva, né, conhecendo-se a si mesmo, para poder então fazer uso desses princípios. Entende? Inclusive tem aquele pensamento também no livro, né, que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ao maior. Entendeu? Cada ponto negativo, adversidade, né, que aparece, sempre tem alguma coisa para tirar proveito. Entendeu? O dólar tá alto, beleza, mas se tu estiver ganhando em dólar, tá tudo certo. Ou então se tu tiver dólar comprado. Entendeu? Agora, os pobres não, que nem o Lula disse. O pobre ele não compra dólar, ele prefere comprar comida. Entendeu? É complicado, porque você tem internet, você tem meios de informação para poder se adquirir informação nesse sentido, mas o pobre ele continua pobre por quê? Por causa da preguiça mental muitas vezes. Ao invés de simplesmente culpar os elementos externos, é necessário então ver o que a pessoa faz com os talentos ou então com a informação que é dada a ela.
entendeu? Ou o que ela mesma procura, um nível de interesse nesse sentido também. Então, assim, não é um fator que vai levar a pessoa à pobreza, mas também não é um fator que vai levar à riqueza, mas é um conjunto. Entendeu? Muitas vezes os pobres, eles permanecem onde estão porque o conjunto de fatores que leva eles à pobreza é muito maior do que aqueles que eles lutam para tentar levar eles a algum tipo de progresso. Entende? Então, assim, a grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir metas elevadas, e o sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando. Entendeu? Essa questão de pôr em prática, entendeu? Então, assim, diligência na prática, buscar a eficiência, buscar fazer ou tentar de uma forma que as pessoas não tentam. Tem histórias aí, inclusive, desse pessoal que treina basquete e tal. Os caras, tipo, o treino deles é 7 horas da manhã, o cara tá 5 horas da manhã treinando já. Entendeu? Quer dizer, fez mais que o dobro de arremessos do que o cara que vai vir no horário certo. E aí depois, quando chega no jogo ali da final, o cara dá um show ainda. Geralmente as pessoas vão atribuir isso a algum sucesso ou talento natural. Mas não, o cara veio várias horas antes, né, do indivíduo que chega no horário correto. Isso daí é um exemplo mais básico, entende? É óbvio que uma pessoa que faz, por exemplo, 200, 300 questões, utilizando ali o seu tempo, obviamente, né, fazendo rápida coisa, né, ao longo do dia, vai bem num concurso se ela fizer isso durante vários dias, do que uma pessoa que não treina, não faz uma questão ali, entende? Então, assim, não só o pensamento, mas a prática diligente, né, vai influenciar. São ideias aqui do capítulo, né, que coisas poucas, mas que de certa forma vão influenciar. E tudo isso motivado por quê? Atitude mental positiva. A pessoa vai tentar isso de fato se ela acreditar ser possível e se ela continuar tentando, né? E se não der certo, aí continua tentando. É a ação pela não ação. É você tentar 100%, mas soltar 100% dos resultados. Entende? Então, assim, justamente o poder do homem reside no poder da prece, né? Quer dizer, a pessoa não ora com as palavras, né? Ela vai criar a imagem mental e simplesmente praticar, né? Trabalhar nesse sentido. Lembre que Jesus, ele ressuscitou Lázaro, mas não foi ele que moveu a pedra. Então é necessário entender isso daí também. Tá? Nossas atitudes moldam o nosso futuro. Essa é uma lei universal. A lei afirma que podemos traduzir a realidade física, pensamentos e atitudes mantidos em nossa mente. Não importa quais sejam. Traduzimos pensamentos de pobreza em realidade tão rapidamente quanto pensamentos de riqueza. Porém, quando nossa atitude conosco é grandiosa e nossa atitude com os outros é generosa e misericordiosa, atraímos grandes e generosas porções de sucesso. Lembrando que o sucesso pode não ser só ficar rico, é simplesmente manter um alvo ali e conseguir atingir, conseguir cumprir aquele objetivo. Entende? Então, assim, as pessoas que realmente, entendeu, que pensam, que têm atitudes, né, que de fato são mantidas na mente, conseguem de fato traduzir isso, tanto faz ser pensamento de pobreza ou de riqueza. A lei é válida para todos, porque as nossas atitudes moldam então o nosso futuro. Essa que é a lei. Tanto faz se é pro negativo ou pro positivo. Então são ideias aqui importantes, né, do capítulo que devem, então, de certa forma, ajudar as pessoas a buscarem algum tipo de melhora. Então, assim, basicamente, inclusive dá exemplos, né, de pessoas que usaram a atitude mental negativa e não se beneficiaram com os fatores de sorte ou do inesperado. A sorte e o inesperado só acontece para quem que pensa de fato positivamente. Então, quer dizer, mesmo quando deu sorte pro cara, entendeu? Dele conseguir achar algum dinheiro, conseguir fazer alguma coisa ali, dar sorte e tal, e não ser beneficiado porque mantinha uma atitude mental completamente negativa, entendeu? E um exemplo disso é um cara aqui que estava cortando lenha, achou dinheiro na lenha, só que o outro tentou devolver ali, mas não deu certo, né? Porque o cara estava com mentalidade tão negativa que não aceitou, entende? Então, assim, é o problema. O dono da casa nunca soube de onde vieram as toras ou de quem havia sido selado o dinheiro lá dentro. Pois bem, o ponto dessa história não reside na ironia, né? Na verdade, o homem com atitude mental positiva encontrou o dinheiro, enquanto o homem com atitude mental negativa não. Então, o homem que vive na atitude mental negativa impedirá que os lances de sorte o beneficiem. E o homem com atitude mental positiva irá organizar as suas atitudes de tal modo que transformará até mesmo lances de azar em vantagem. Então, até mesmo o azar será sorte, né? Foi lido ainda agora, né? que cada adversidade traz consigo uma semente ou várias sementes de bênçãos superiores, ou bênçãos equivalentes ou superiores, né, a ela. Então, justamente, vai transformar os lances de azar em vantagens. Não tem por que as pessoas pensarem de forma negativa sobre tudo.
Geralmente a maioria é influenciada nesse sentido, mas não é um pensamento delas mesmas. Entendeu? O meio, muitas vezes as pessoas são produto do meio ali, e as pessoas estão reclamando, então, beleza, vamos reclamar também. Entendeu? Agora, se ela estiver no meio de outras pessoas, aí sim. Não tem como a pessoa ser, tipo, estar entre os perus e esperar estar voando com as águias, né? Então, essa questão do produto do meio é importante. E a aplicação dos princípios. Entendeu? A aplicação dos princípios, buscar desenvolver a insatisfação inspiradora. Não é uma insatisfação que vai levar o cara a desistir das metas e dos objetivos, mas vai impulsionar ele a continuar tentando, apesar das adversidades, né? Aí tem a história do V8, aqui, do Ford, essa questão, entendeu? E não se deixar derrotar também pela atitude mental, né? Porque nem sempre a pessoa vai conseguir manter uma atitude mental positiva sempre. Né? Mas aí nos momentos de adversidade ali ela tem que buscar tentar justamente manter o pensamento, manter as metas, olhar para a imagem mental que ela tem e não para a realidade aparente, né? que é formada aí do externo. Então conheça a pessoa mais importante do mundo. O autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo. O talismã é a sua mente. Da sua mente é que vem os seus problemas. E da mente é que vem as soluções. Então, é justamente isso que acontece. Entende? Então, assim, a pessoa que com fé, integridade, esperança, otimismo, coragem, iniciativa, generosidade, né, ela busca isso, ela vai conseguir colher, né, características boas, coisas boas, né, da existência. Mas a atitude mental negativa, ela detona com tudo. Entende? Então, assim, é escolher qual talismã se trabalhará. É o princípio essencial. E aí ele fala que é um dos 17 princípios fundamentais para alcançar o sucesso que vale a pena. Quer dizer, não é qualquer sucesso no plano competitivo. Sucesso que vale a pena. Onde não só a pessoa vai ganhar, mas também as outras pessoas e o próprio universo também vai ganhar nesse sentido. Entende? Uma coisa que realmente vale a pena. Então, justamente conhecer a mente. Entender os princípios, as motivações, que vão envolver todas essas questões. E aí sempre termina com alguns princípios ali para meio que tentar decorar, ou então aplicar principalmente, né? A questão do autoconhecimento, a atitude mental correta, o foco, né, no que se quer. Então foca no que quer, e não no que não quer. Foca no que quer. Entende? Então, assim, essa questão de simplesmente buscar também, né? Mantenha sua mente nas coisas que você quer e longe das que não quer. Cada diversidade traz consigo aí uma semente, né, de um benefício equivalente ou maior. E isso, obviamente, vai funcionar só para quem tem atitude mental positiva. Entendeu? Mantenha a alegria nas atividades. Entendeu? Não adianta fazer as coisas com um sentimento ruim. Entendeu? A ideia é amar as pessoas e servi-las. Entendeu? Nunca subestime o poder repelente da atitude mental negativa. Nunca. Entendeu? Mas busque justamente nutrir a atitude mental positiva, que atrai a boa sorte. Entendeu? E torna o azar em um lance de sorte também. Questão aqui da insatisfação inspiradora, a contínua prática, essa questão de trabalhar 100% para que aquele objetivo se realize. E por último, essa questão de que o sucesso, né, ele é mantido, obviamente, por quem tenta e continua tentando, né? Não tem jeito. Então, assim, a questão é 100% de ação e 0% de pressão em relação aos resultados. Entendeu? Trabalhe, pense corretamente, faça as coisas corretamente, mas os resultados aí você joga para o universo mesmo. Que aí, nas infinitas possibilidades, né, a coisa acontece. Né? Agora, se for pressão, aí não vai funcionar. Então, assim, são princípios aqui do livro, é importante estar vendo, né? Alguns insights aí nesse sentido, né? A gente simplesmente está gerindo assim, a forma do pensamento. Porque, assim, o que acontece dentro da lei aí, que é uma lei da física, isso até, né? Dessa questão da teoria do caos, na verdade, né? Teoria do caos, né? De que todo sistema ele se deteriora se não for posta uma energia contrária para reorganizar, né? Na verdade, é uma teoria, né? Isso daí acontece na mente também. Né? Da mesma forma que tu tem uma atitude mental positiva ou negativa, se a pessoa ela não busca gastar energia para reorganizar os pensamentos, então não gasta energia para tentar manter o foco na imagem mental dela, ao invés de desistir dos problemas, esquecer, né, esses pontos negativos que muitas vezes tem, e focar só naquilo que é real, que está ali, né, sendo posto, então colocado de uma forma que ela vai alcançar de fato aquilo com fé, perseverança e tal. Se ela não fizer isso, não gastar energia nisso, o sistema, pela teoria do caos, ele já começa a entrar em colapso. E aí quem que vai dominar, obviamente, é a atitude mental negativa.
Aí começa a vir aqueles pensamentos ruins, e dúvida, incerteza, e não sei o que, não sei o que. E aí depois o projeto já era, né? Então a questão é o quanto a pessoa consegue ter esse controle mental e essa disciplina mental para poder chegar a esse tipo de resultado, entende? Porque senão, obviamente, a teoria do caos chega arrasando nesse sentido. Então, de fato, é necessário... Obviamente são vários princípios, né? Mas esse livro ele inspira a pessoa a desenvolver esse controle mental e buscar, então, desenvolver e permanecer, né, perseverar dentro de uma atitude mental positiva ao invés de sucumbir na atitude mental negativa.